nós finalizamos agora em maio, abril e maio, uma temática dada pelo nosso pastor de o poder da ressurreição. E nós tivemos 9 semanas ministrando sobre isso. E na Bíblia Sagrada tem 10 ressurreições. Então eu quero compartilhar com os irmãos hoje a 10ª ressurreição registrada na Bíblia Sagrada. Deus falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que Deus há de falar no coração de alguém também. Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso de número 6. A minha gratidão a cada ofertante, a cada dizimista fiel, você que tem sido fiel ao Senhor, Deus seja louvado pela sua vida. Todo recurso arrecadado aqui, nós temos investido aqui mesmo. Fernando, líder da nossa manutenção, está com cartão meu e com senha liberado para gastar, e eu só vejo as contas chegando. Aleluia, né? Mas graças a você que nos ajuda financeiramente, as coisas estão caminhando, avançando. Que Deus seja louvado, tá? Minha gratidão, muito obrigado. Você que, como o pastor Caqui, nem encontrou palavra, apareceu a palavra avarento, né? Ok. Que Deus tenha misericórdia de você, que você seja tocado pelo Senhor. Eu não acredito. Quem não é ofertante dizimista fiel, para mim não é crente. Não conheceu Jesus ainda, está no lugar certo. Porque se Jesus não for o Senhor das nossas coisas, se Jesus não for o Senhor dos nossos bens, se Jesus não for o Senhor do nosso dinheiro, Ele não é Senhor da nossa vida. Não é. Mas você está no lugar certo, quem sabe o Senhor te toque e antes da volta dele ou da sua partida, você se converta e deixe com que Ele seja Senhor dos seus bens, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 6, escrito está: depois dos dias dos pães asmos, navegando de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, diga Troade, ok, onde estivemos 7 dias, vai. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou-se a prática até a meia-noite. Ele pregou demais, ele pregou até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, ou seja, até o amanhecer. E assim partiu. Verso 12, último verso. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados, e você diz amém. Nós estamos trabalhando na perspectiva do poder da ressurreição. Nós já dizemos aqui que para ressuscitar é necessário que primeiro morra. Para morrer é necessário que primeiro o estado se agrave, piore. Para piorar é necessário que primeiro adoeça. Então algo está indo normalmente, tranquilamente, mas um dia adoece. De doente piora. De piorado ele morre. E aí então, depois de morto, é que o Senhor veio para ressuscitar, nesses 10 casos que nós trabalhamos aqui na Bíblia Sagrada. E assim diz o Senhor para a minha vida e para a vida de alguém que crê, porque tudo é possível ao que crê. Não importa o que na minha vida e na sua vida ia bem, adoeceu, piorou, morreu, pode até ter sido enterrado, eu creio, na minha vida, na sua vida, vai se manifestar o poder da ressurreição, aleluia.
A nossa história não termina com morte, senão com vida. A nossa história não termina com tristeza, senão com alegria. Como disse o pastor Luciano, pode até ter uma vírgula de dor. O choro dura uma noite, vírgula, mas a alegria vem ao amanhecer, ponto final, bem grandão. Aleluia! Talvez você está vivendo justamente essa vírgula. Na língua portuguesa, a vírgula serve para separar assuntos, mas também serve para uma pausa. E talvez a sua vida pausou justamente nesse tempo de dor. Eu não sei há quanto tempo, mas eu tomo como palavra de Deus o que for ministrado pela boca do pastor Luciano. O que está acontecendo na minha e na sua vida, nesse momento de dor, que talvez passou 1 ano, 2, 3, 5, eu não sei há quanto tempo, mas assim diz o Senhor para alguém: é apenas uma vírgula, a sua história não termina assim, a sua história termina com bênção e com vitória. Tem alguém que crê, diga amém. Ok, há algumas verdades no texto e eu gostaria que os versículos ficassem na tela. A começar do versículo 6, eu destaquei o nome da cidade. Qual é o nome da cidade que o apóstolo Paulo está? Troade, essa é a cidade. Esse é o terceiro encontro, Rogério, de Paulo com Troade. Terceiro encontro. Lá em Atos capítulo 16, a partir do verso 7, se quiser colocar na tela, Atos 16, verso 7, pastor Renan, é o primeiro encontro de Paulo com Troade. Atos 16, a partir do verso 7, escrito está: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então onde Paulo chegou? Wesley? Troade. Esse é o primeiro encontro de Paulo com Troade. Paulo quer ministrar, Paulo tem algo de Deus para realizar em Troade. Paulo quer fazer milagre, Paulo é o apóstolo. Paulo tem o desejo, a intenção de abençoar aquela cidade, de ministrar algo, de fluir em Deus naquele lugar. Primeira oportunidade que Paulo tem é essa, verso 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele chega em Troade. Quem está me ouvindo, diga amém. E de noite, antes de fazer nada, ele tem uma visão. Pastor Fabiano, e aí vem um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Virou até um chavão entre nós, uma figura de linguagem. Eu faço, passa a Macedônia, quando a gente quer pescar os outros das outras igrejas. Igual aquela família lá da sede, já passaram a Macedônia e vieram a Portolândia, aleluia, glória a Deus, né? A gente faz assim: ô varão, você é da outra igreja, passa a Macedônia e vem para cá, aleluia, ok. Então Paulo chega em Troade e ele quer deixar-se usar pelo Senhor, ele quer fluir, ele quer abençoar, ele quer ministrar, mas à noite ele tem uma visão. E um varão macedônico pede ajuda, vai, verso 10. Travou aí, filha? Ok. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então ele tem o desejo, ele tem o primeiro encontro com Troade, mas ele não flui em Troade. Foi quase. Troade poderia ter sido abençoada por Paulo, poderia ter vivenciado um milagre, mas ele recebeu uma visão. E por causa da visão, não foi dessa vez. E por causa dessa visão, Paulo saiu dali, sem fazer nada. Segundo encontro de Paulo com Troade, não precisa colocar não, que eu não lembro o verso, não precisa colocar mesmo. Mas está lá em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, não precisa pôr. Paulo marcou um encontro com Tito, com quem? Em Troade. E Paulo queria colher informações a respeito, ou melhor, colher informações de Tito a respeito da obra em Troade, para ele ministrar em Troade. Segunda vez, Sandro, segunda vez. Primeiro, ele chega, vou abençoar, vou fluir. Agora vai acontecer, tem uma visão, mudança de planos. E Troade ficou lá. Segundo,
ele marca com Tito, aquele que ele escreveu uma carta, tem um livro bíblico, carta de Paulo a Tito, um filho ministerial, e ele marca com ele em Trode. Eu preciso de informações, eu preciso saber onde estão as igrejas, eu preciso saber onde estão as comunidades, onde estão, eu preciso, e a Bíblia diz, pastor Renan, que Tito não foi. Ele marcou encontro, Gabi, com Trode, com Tito, em Trode, mas Tito não compareceu. Aí a Bíblia vai falar, Marcinho, que o coração dele, depois você lê lá 2 Coríntios capítulo 2, você vai achar, o coração dele ficou perturbado e ele partiu. Segunda vez que o apóstolo Paulo foi a Trode, querendo abençoar aquela cidade, querendo ministrar aquela cidade, mas ficou no quase. Pastor, não entendi. Eu desenho, é igual a vida de alguém. Você tem vivido de quase em quase. Você tem nutrido expectativa, você tem nutrido esperança. Agora vai. Talvez foi assim quando você chegou na família da fé. Você saiu sei lá de onde, passou a Macedônia e veio. Agora, meu Deus, essa é a igreja. Agora vai. E aí o tempo passou e você falou, não foi. Não, foi quando você mudou de emprego. Oh, glória, esse é o emprego. Agora, mas não foi. Ô Lindão, fala para mim aí, pastor, quase. Pastor, quase foi, quase aconteceu, quase deu certo, quase a porta abriu, eu quase ganhei, eu quase fui promovido, eu quase passei no concurso, a empresa quase foi, quase, pastor. Foi assim com Trode. Paulo chega lá, quase. Segunda vez Paulo vai lá, quase. Aleluia, mas assim diz o Senhor para alguém. Na terceira vez que o apóstolo, olha lá, já tem crente inteligente, é outra coisa, aleluia. Assim diz o Senhor para alguém, mas na terceira vez que o apóstolo Paulo foi a Trode, o milagre aconteceu. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos. Assim diz o Senhor para alguém: estou estabelecendo o tempo, que eu estou tirando o quase. Você vai ter testemunho para contar e não vai mais dizer quase foi, quase fluiu, quase aconteceu. O quase vai sair e você vai dizer foi, aconteceu, fluiu, abriu, passei, conquistei. Quem pode adorar o Senhor? O cara teve que ir 3 vezes, mas ele chegou. E quando ele chegou, o tempo de Deus para aquela cidade chegou. Levanta a mão, por favor. Assim diz o Senhor para alguém: você já viveu quase muito tempo. Aleluia. Foi de uma igreja, foi quase. Foi em outra, foi quase. Foi num trabalho, foi quase. Foi quase. Aleluia. Assim diz o Senhor: agora vai, oh glória. Assim diz o Senhor: estou liberando sobre você o meu favor e a minha graça. Aleluia. Cumprir-se-á na sua vida. Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Recebe a bênção de Deus, recebe a bênção de Deus em nome de Jesus. Você vai aplaudir, acompanha esse crente. Volta para mim lá no verso 7 de Atos 20. Atos 20. Boa, ó. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, diga ceia. Era o culto de ceia. Ok. Paulo que havia de partir no dia seguinte. Então Paulo está em Trode. No verso 6 ele falou quanto tempo ele ficou. Ficou 7 dias, diga 7 dias. E agora ele tem um destino, diga destino. Ele vai partir no dia seguinte. Por quê? Põe para mim o verso de número 16, do capítulo 20. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia, apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então ele tem um destino. Qual é o destino? Jerusalém. Para qual a finalidade? Para quê? Para participar da festa de Pentecostes. Então Paulo está em Trode, mas ele tem um destino e ele deixou claro. Ele vai partir no dia seguinte. Para onde, pastor Caqui? Jerusalém. Para quê? Para, se possível for, participar da festa de Pentecostes. Ok.
Se nós voltarmos alguns capítulos em Atos e chegarmos em Atos 2, haja vistas que estamos em Atos 20, nós temos a célebre festa de Pentecostes. A primeira festa depois do Cristo morto e ressuscitado. 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes significa 50, 50. 50 dias após a morte de Jesus Cristo, vai ter o Pentecostes de Atos 2. Você conhece o texto? Cumprindo-se, pois, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você diz amém. Nessa festa de Pentecostes, Leila, me ajuda, Leila. Paulo participou? Por que não? Porque ele se converteu em Atos 9. Nós estamos em Atos 2. Então, nessa festa de Atos 2, ele não participou. Mas agora ele está dizendo: eu estou pregando aqui para vocês, mas o meu destino é Jerusalém, porque eu vou participar da festa de Pentecostes. Ok? Só que ele não vai. Diga, por quê, pastor? Quando ele chegar em Jerusalém, ele vai ser preso. Pastor, não entendi. Calma aí que eu já faço o desenho. Tem gente que deixa de viver hoje porque está tristezinho que teve festa que ele não participou. Não me chamaram, não me convidaram, e agora eu estou triste. O apóstolo Paulo participou da festa de Atos 2. E aí tem gente assim dizendo: rapaz, você tinha que ter se convertido e na década de 70. Aí outros dizem: não, a melhor década foi a década de 50, avivamento no Brasil. Aí outro diz assim: não, rapaz, você tinha que ter se convertido na década de 90. Foi quando eu me converti, década de 90, e você se converteu agora na década de 2000, 2010, 2020. E aí tem gente que fala assim: nossa, então a igreja boa foi lá. Aí tem outros que falam assim: não tem problema não, mas eu vou na próxima. Depois que eu participar da próxima, aí vai. Eu não participei daquela, mas aí tem outras pessoas que assim: não, eu não vou servir Deus agora com intensidade, porque eu estou esperando algo lá na frente. Eu estou esperando chegar lá. Eu estou esperando terminar a faculdade. Eu estou esperando começar a faculdade. Eu estou esperando abrir aquela empresa. Eu estou esperando crescer a empresa. Eu estou ocupado demais agora, pensando no amanhã para servir o Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer, presta atenção, põe lá, por favor, no verso de número 7. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir, ele não participou da primeira festa. Diga amém. Ele tem um destino que é Jerusalém para ir para a segunda festa. Diga amém. Pastor Luciano, ele não pode fazer nada por não ter participado da primeira. Ele deseja participar da segunda. Pastor Caqui, mas olha o que a Bíblia diz: mas ele que partiria no dia seguinte, falou com eles e alargou a prática até meia-noite. O que é isso? Eu vou partir amanhã cedo, mas eu não vou apresentar nada meia boca para o Senhor. Eu vou falar, eu vou pregar, eu vou fazer com excelência. Eu tenho compromisso lá na frente, mas eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu estou com pressa, porque eu quero ir para o amanhã. Não, se é meia-noite que acaba o meu hoje, até meia-noite eu vou fazer o melhor que eu posso, com o melhor que eu tenho. Pastor, o que é isso? Tem gente chorando por festas que não participaram. Tem gente chorando, desejando participar da outra. E tem gente fazendo festa hoje com aquilo que tem, com aquilo que é, com aquilo que pode. Eu vou fazer festa hoje. Quem vai fazer festa? Quem vai fazer festa hoje? Agora, e se Paulo fala assim: estou com pressa. Ô Marcos Veridiano, eu estou com pressa, eu tenho um compromisso amanhã, então é meia boca. É de qualquer jeito. Os camaradas começaram a trabalhar aqui ontem 7 horas da manhã. Que hora que eles foram embora? 5 da manhã do outro dia. Porque é isso, irmão, na presença do Senhor eu não vou fazer de qualquer jeito. E se Paulo faz assim,
eu estou com muita pressa, eu estou entristecido porque na outra festa eu não participei, tem a possibilidade da próxima, eu não quero perder, então vou fazer meia boca aqui. Ele tinha feito meia boca e não tinha aproveitado nem a de hoje, e não tinha participado da outra, porque seria preso. Assim diz o Senhor para alguém: em nome de Jesus, se esforce para fazer o melhor que você pode, com o melhor que você tem, enquanto você não tem condição melhor, para fazer melhor ainda. Entrega tudo para o Senhor hoje, e se hoje for o último culto da nossa vida, eu vou entregar tudo. Quem vai? Eu vou entregar tudo, eu vou adorar, eu vou bendizer, eu vou glorificar, eu vou fazer festa hoje. Quem pode adorar? Quem pode adorar Ele? Eu vou fazer festa hoje. Eu vou guardar para amanhã, pastor Renan. Que amanhã, meu filho? Você é maluco, é? O ontem já não existe mais, diga amém. E o amanhã pode nunca chegar a existir. Para ser sincero, o amanhã nunca existirá. Quem é que vai trabalhar amanhã? Quem que vai trabalhar amanhã? Não, ninguém. Se for trabalhar hoje. Amanhã ninguém faz nada. A gente só consegue fazer as coisas hoje. Não, pastor, mas é amanhã, é segunda, hoje é domingo. Tá, mas você só vai trabalhar quando for segunda. E a segunda vai ser o seu hoje. Então, em nome de Jesus, irmão, entenda isso aqui. Quando eu estiver na presença do Senhor, eu tenho que entregar o meu melhor. Eu vou deixar tudo no altar. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diz assim: o que é que você está guardando aí, meu filho? Hein? Entrega tudo hoje. Pastor, eu estou triste pelo passado. Pastor, eu estou ansioso pelo futuro. Não, não, não. Você está na presença de Deus hoje, então adora hoje, glorifica hoje, bendiga hoje, exalta hoje, celebra hoje, creia hoje e receba o seu milagre hoje. Quem pega é hoje. Ok. Tá. Verso de número 8, põe para mim. A Bíblia diz que havia muitas luzes no cenáculo. Luzes naquela época não é como hoje, de LED, energia elétrica. Era o quê? Lamparina, candeeiro, tocha, ok? Mas as luzes eram lamparinas, candeeiros, ok? Então a Bíblia vai dizer que tudo que for narrado daqui para frente, nós não podemos nos esquecer disso. O quê? Havia muitas luzes no cenáculo. O lugar não era escuro, não havia falta de iluminação. Eutico não vai cair por descuido da casa. Eutico não vai cair por falta de luminosidade do ambiente. Não, tem muitas luzes. Isso indica que não há trevas, há luz, há claridade. Não é que Eutico está lá, a casa está enchendo, está tudo escuro, e de repente ele caiu. Não tem culpa na casa. A luz da casa estava acesa e havia muitas luzes. Mesmo assim, o Eutico vai escolher um lugar perigoso para se assentar. E aí a gente tem que tomar isso aqui por base, por quê? Porque Jesus disse, põe na tela, Mateus capítulo 6, a partir do verso 22. A luz, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo terá treva. Se a luz que é em ti são trevas, quão grandes são as trevas. Olha só, porque tem gente que cai, tem gente que esmurece, tem gente que se entristece, tem gente que desanima, tem gente que para de produzir, tem gente que não entrega o melhor para Deus. E sabe de quem põe a culpa, pastor Renan? Na falta de luz da casa. Pastor está azedo, pastor está chato, pastor está sem unção, o louvor não me agrada, falam-se demais, fala muito de dinheiro. Eu sempre coloco culpa na falta de luz da casa. Aquele que se entristece, aquele que esmurece, aquele que desiste, aquele que desanima, ele quer colocar, põe na tela lá o verso de número 8. Ele quer colocar a culpa na casa. Mas a Bíblia diz, não, aquele que caiu não caiu porque a culpa estava na casa. E detalhe,
Eu não preciso, e aqui não é arrogância, não é prepotência, é para você entender, eu tenho que ser o exemplo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não preciso da luz de ninguém para eu caminhar diante da luz, porque Jesus falou que eu tenho a minha própria luz. A luz do corpo são os olhos. Não adianta, essa casa está toda iluminada e você está de olhos fechados. Cadê meu celular? Pega aí, por favor. Poxa, será que está aqui? Olha, quem roubou, devolve. Me empresta aí qualquer um aí para mim que... É pecado roubar o pastor. É nada, aqui ninguém rouba não. Está lá na minha sala. Só quer para provar para os irmãos também que ela me deu autorização e pôs a senha. Lembra da última? Apaga as luzes tudo aí, Fernando. Quem está nas luzes aí, apaga as luzes tudo desse ambiente aqui. Aí, se tiver tudo apagado, ó, tudo apagado. Ó, eu com a minha luz, eu consigo procurar as coisas, eu consigo me movimentar, eu consigo me precaver dos perigos. Ok? Ó. A sua luz pode me ajudar, pode facilitar o processo, mas eu não sou dependente dela. Eu tenho a minha luz aqui, ó. 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 Apagado eu não vou enxergar nada, né? Não consigo ler Bíblia, não consigo. Mas eu acendo a minha, não preciso da luz da casa. Eu tenho luz, pode acender a luz, aleluia. Assim diz o Senhor, irmão, vamos parar de dar desculpa e vamos acender a nossa luz em nome de Jesus, irmão. A casa tem luz, a casa tem palavra, a casa tem louvor, a casa tem milagre. É claro que se cada um de nós tivermos de luz acesa, facilita, ajuda o outro, é claro que sim, irmão. Agora vamos parar de ficar responsabilizando a casa, as pessoas, os líderes. Nós temos luz própria. O problema é que a gente quer andar apagado e que os outros venham jogar luz em nós. Sim, a sua luz me ajuda, a sua luz me abençoa, mas eu não sou dependente dela e vocês não serão dependentes da minha luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não viverá em treva. Acende a sua luz, acende a sua luz, acende a sua luz. Irmão, a gente só precisa de um case de sucesso, uma vida que as coisas estão acontecendo, para provar que tem luz na casa. Agora não adianta, pastor Renan, a gente quer andar de luz apagada, desolhos é ótimo, né? Com os olhos fechados. É escuro aqui, abre os olhos, meu filho. A luz do corpo são os olhos, só critica, só reclama. Tem um olho ruim para tudo. O sangue de Jesus tem poder. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, a responsabilidade é sua, todo o teu corpo terá luz. Agora se os seus olhos forem maus, você viverá em treva. Se a luz que é em ti são trevas, disse o Cristo, quão grandes são tais trevas. Mas eu tenho uma boa notícia, aleluia, em nome de Jesus, o Senhor não apagará o pavio que fumega. Pastor, eu cheguei aqui só fumigando. Vai ter vento do Espírito para soprar e para acender, vai pegar fogo, vai acender, e nós vamos viver juntos o melhor tempo da nossa vida. Quem acredita? Quem acredita? Oh glória, oh glória. Agora, se não falta luz, Eutico bem sabia para onde estava indo, sim ou não? Sabia. Infelizmente, é claro que tem na igreja aqueles que vêm para servir. Você está na recepção, você tem que ficar ligado. As irmãs estão cozinhando, tem que ficar ligada. Agora, irmão, se você está aqui, você não está focado no altar, focado na adoração que sai daqui, focado no clamor, se você não está focado na palavra, irmão, você está fazendo um desserviço a você mesmo. Porque Eutico, ao invés de ficar focado, Eutico ficou distraído. Diga, distraído. E todo distraído é atraído.
Então você tem que ficar focado. É igual aquela história daquele jovem, ele era muito crente, muito santo, pastor Renan, muito santo, e reclamava de tudo, só que a candeia dele estava apagada, Leila. Então ele só reclamava. Era mais santo que Jesus, e reclamava de tudo. Eu não vou ficar nessa igreja, porque nessa igreja aqui o louvor não é bom, a palavra não é boa, os irmãos só ficam conversando. Pastor, eu fico olhando para os irmãos, eu fico olhando para os irmãos na hora da mensagem, ninguém presta atenção. Sou abençoado, está olhando para os irmãos, não está prestando atenção no quê? E ninguém presta atenção, fica conversando, fica lá no zap, fica nas redes sociais, e fica um conversando com o outro. Eu não vou mais ficar nessa igreja não, pastor, porque essa igreja aqui, Deus não está aqui. Eu vou sair. O pastor falou amém. Só me faz uma gentileza. Toque a minha taça de água. Vai lá no bebedouro, enche ela para mim, até não caber mais uma gota, e traz ela lá do bebedouro para mim, sem deixar cair uma gota. Aí lá foi o jovem. Por que, pastor? Não, depois você vai embora. Primeiro só faz esse último pedido desse pastor. O cara foi lá, Ricardão, encheu de água, para não derramar nenhuma gota. Como é que ele veio? Quando ele chegou e entregou água para o pastor falou assim: e aí? Você viu os irmãos conversando? Você viu que aqui engasgou o playback da irmã? Você viu não sei o que lá? O cara falou assim: não vi, pastor, eu estava focado no meu propósito. Irmão, eu não quero saber. Eu venho aqui, irmão, aleluia, para cumprir Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2, põe na tela. Visto também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo pecado, todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia. Eu estou em Romanos 12, vou entrar no verso 2, aleluia. E caminhamos com paciência a carreira que nos está proposta. Põe na tela o 12:2 de Hebreus, olhando para Jesus. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu olho para Ele, 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 eu olho para Ele. Tem alguém que vai olhar para Ele? Tem alguém que vai olhar para Ele? É impossível achar que o ambiente está ruim se você estiver aqui olhando para Ele, cumprindo seu propósito. É impossível. Agora, quem não foca se distrai. Olha para o seu irmão e fala: irmão, se não focar vai distrair. Quem não foca se distrai. E o distraído é atraído. Eu te quero para estar assim, ó. Vai Paulo, fala mais. Distraído, vi uma luzinha na janela, porque o distraído é atraído. Sentou. Pastor, qual é o processo da queda? A distração vai gerar atração, que vai gerar prostração. Sentou. Eu vou falar de novo, tá? Porque isso é muito sério. A distração vai gerar atração, que vai gerar prostração. A prostração, o diabo vai entrar e vai colocar um sono maligno. No sono você perde as faculdades motoras do corpo. Tem pobre aqui que já andou muito de coletivo? Diga amém, igual eu, aleluia. Já viu essa cena? Já viu essa cena? Já viu essa cena? Já não? Já viu essa? Já viu essa? Já viu essa? Já viu essa? Sentado do lado de um pecador, depois está assim. Já viu? Você queria cair?
Você queria bater a cabeça? Mas é que quando você dormiu, relaxou. E aí você perde as faculdades mentais. Vem cá, Cacá, me ajuda aqui, Cacá, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Ó, o perigo de dormir. Ó o perigo de dormir. É o processo da queda. Distração, atração, prostração, descontração. Descontração. Fica descontraído, perde as faculdades. Aquele que está dormindo, ele está, mas não está. Olha o que aconteceu com o Cacá esses dias. Vem cá, Cacá. Olha o que aconteceu com o Cacá. Cacá é um menino passudo. Aplauda Jesus pela vida dele. Aleluia. Cadê a Lucineia? Cadê? Chupa a Lucineia! A minha véia preferida fez 10 exames e não passou. Vai passar agora, tenta de novo. A sua troade pode estar aí. Cacá passou de primeira no exame de CNH. Menina nerdola, vai tirando, aleluia. E aí ele está fazendo aula de moto. Aí ele foi, a minha casa é aqueles portão de trinquinho, aquele associador de trinquinho. Então para sair, você só e bate o portão, ela fecha. Para entrar tem que ter chave. Então ele saiu cedo para fazer aula de moto, foi sozinho. Quando ele voltou, eu e a minha princesa estávamos em casa. Depois daquela noite de amor, que cansa, aleluia. Ela pediu para dar esse testemunho que ela ficou cansada, ó glória. Ela que mandou testemunhar. Ok? Aí estavam eu e ela dormindo. Ok? Olha o que aconteceu com o Cacá. Basicamente, voltando da aula de moto, eu fiquei mais ou menos 1h10 do lado de fora de casa, ligando para eles abrirem a porta e não abriram. 29 ligação no celular. A gente estava em casa, mas porque estávamos dormindo, era como se não. É isso que o diabo quer fazer com você na igreja. Ele não quer nem que você saia. Ele quer que você esteja aqui dentro, mas esteja dormindo. E como é que ele começa o sono? Primeiro ele te dá distração. Depois ele te atrai. Depois ele põe você sentado. O que é isso, pastor? Entrega os seus afazeres. Entrega a liderança de departamento. Sai do departamento. Para de trabalhar na obra. Você está aqui, mas aí sentou. Já não produz mais o que produzia. Já não faz mais o que fazia. Distraído, atraído, prostrado. O sono vem aí. Assim diz o Senhor. Muito cuidado. O cara sentou, e o melhor jeito para dormir é sentado, quando não se pode deitar. Ok? Então é isso que o diabo quer fazer com você aqui. Te colocar sentado, parado. O que você faz no culto? Nada, eu fico lá sentado. Olha o processo da queda. Distração, atração, prostração, Por que essa palavra não sai? Descontração, que loucura, né? Descontração, que você vai ficar descontraído. Que aqui, ó, está contraído. Você perde as faculdades. Ok. Você vai ser distraído, atraído, vai sentar, vai dormir, vai cair e vai morrer. Foi isso que aconteceu com Eutico. Então assim diz o Senhor para alguém nesta noite: pelo amor de Jesus, desperta para a glória do nome do Senhor, desperta para a glória do nome do Senhor, desperta. Você pode muito mais do que você tem entregado. Eu não sei se foi as frustrações do passado, eu não sei se é a ansiedade pelo futuro, mas assim diz o Senhor: é hoje o dia que eu quero te usar, é hoje o dia que eu quero receber a sua entrega, é hoje o dia que você tem para dar tudo de si para mim. Não é amanhã, é hoje. Quem vai dar hoje? Quem vai dar? Eu vou dar tudo para Deus hoje. É hoje. Então para a gente correr, ó. Na janela. Eu vou deixar a palavra descontração para lá. Está me atrapalhando? Eu já estou na janela. Ok. Na janela, Eutico sentou, dormiu, caiu e morreu. Sentou, dormiu, caiu
e morreu. Será que você dá conta de falar? Qual que é o processo da queda? Sentou, dormiu, caiu, morreu. Vamos lá? 1, 2, 3. Não, ele não sentou e caiu. Calma, calma. Sentou, caiu, dormiu. Misericórdia, gente. O cara sentou, dormiu, caiu e morreu. Vamos lá? 1, 2, 3. De novo, de novo, de novo. Então olha para quem está do lado e fala assim: se tiver sentado, espiritualmente, é claro. Se tiver sentado, se levanta hoje, põe de pé hoje. Se tiver sentado, se levanta hoje, se levanta hoje, se levanta hoje. Assim diz Ezequiel capítulo 2, verso 1: põe-te em pé e falarei contigo. Deus não fala com quem está sentado, prostrado, caído. Ele fala com quem está de pé. Eu vou ficar de pé, eu vou ficar de pé. Agora, vamos lá, vamos lá. Você lembra ainda? Como que é? Agora, a gente pode estar enganado. A gente pode estar enganado. Por quê? Porque ó, vamos voltar lá para o coletivo, para o busão. Ó. Antes de cair, o que você fez? Ah, acordou. É ou não é? Então pode ser assim? Pode ser assim? Ó. Eu falo primeiro, depois você vem comigo. Ó, primeiro, sentou, dormiu, caiu, acordou e morreu. Faz sentido ou não? Hã? Faz ou não faz? Então vamos lá? Agora com acordar, vamos lá. Sentou, dormiu, caiu, acordou, morreu. O Marcinho, ele acordou, mas acordou tarde demais. Porque tem gente que até acorda, só que acorda quando é tarde. Então assim diz o Senhor: desperta tu que dorme, desperta tu que dorme, desperta tu que dorme. Talvez você está sentado, está dormindo, mas ainda não caiu. E assim diz o Senhor: você não vai cair, você vai ser despertado. Desperta. Porque tem gente que desperta, minha pastora, mas é tarde. Então escapa-te por tua vida e desperta hoje, em nome de Jesus. Você pensa que é brincadeira o que eu falo aqui? Você trabalha do que aqui? Você acha que eu estou brincando, irmão? Eu sei a estratégia do diabo. Quando é que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando orava, quando trabalhava a favor dos seus amigos. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu sei a vida que eu vivo. Eu tenho meus problemas, eu tenho meus desafios, eu tenho minhas dores. Mas nada vai me parar, não vai, irmão. Porque se eu parar, eu sento. Se eu sentar, eu durmo. Se eu dormir, eu caio. E se eu cair, eu morro. E o menino caiu. Eu tenho certeza que esse Eutico acordou antes da queda. Certeza. Terceiro andar ele está, irmão. Sentou, dormiu, caiu. Morreu. Então acorda com o seu casamento hoje. Acorda para pôr rédea nessa casa com os seus filhos hoje. Acorda, em nome de Jesus, acorda hoje. Porque tem uns que não dá tempo mais, acorda, mas não tem mais o que fazer. Então acorda hoje, irmão. Em nome de Jesus, acorda hoje. Mas o menino acordou morto. Nem sei se morto acorda. Mas morreu acordado. Melhor assim. Ele não acordou morto, morreu acordado. Caiu dormindo. Olha, mas morreu acordado. Hã? Você não ri não, seu Hélio. Aleluia. Você pode estar rindo de você. Eu estou no 8, põe o verso 9 aí para mim, por favor, de Atos 20. Estando um certo Eutico, um certo jovem por nome Eutico, assentado na janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo,
que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. O menino caiu e o menino morreu. Mas alguém foi lá levantá-lo. Quem é que foi lá levantar? Foram os irmãos, foram a igreja. Aleluia, porque a igreja não vai abandonar porque morreu, aleluia, morreu mas é meu, morreu mas é nosso, aleluia, em nome de Jesus essa igreja vai ser uma igreja resgatadora, essa igreja vai ver alguém que morreu, está lá, está no pecado, está lá, voltou para o mundo, está lá, está até nas drogas, está lá, com a vida desgraçada, é morto, mas é nosso, eu vou levantar o morto, eu vou levantar o morto. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Eu gostaria que estivesse aqui, não está, mas eu falo. E pode ler. Está curtindo o aniversário dele. Quem? Pastor Paulo Dudas. Eu fui atrás desse cara morto. Estava numa vida desgraçada. Morto. E eu falei, Varão, tem lugar para você naquele time. Tem lugar para você naquela igreja. Nós vamos juntos viver o nosso melhor tempo. E Deus seja louvado. Deus resgatou. Deus tem abençoado. Tem nos ajudado muito aqui. Aleluia. Estava morto, mas foi colocado de pé pela igreja. Oh glória! Então não chute o morto. Levante o morto. Eu levantei o meu, irmão. Não dou conta de levantar tudo, não. Agora você pode levantar alguém que você sabe que está morto. Fica criticando, fica falando. Vai lá e levanta, é morto, mas é nosso. É morto, mas é do corpo. É morto, mas é do corpo, oh glória. Os irmãos levantaram o jovem morto. Próximo verso. Paulo, porém, descendo. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele. Paulo desce lá do terceiro andar e vai onde está? O morto. Tanto Eutico como Paulo, Fabrício, estavam lá em cima, terceiro andar. Ambos, agora Marco, estão lá embaixo, no térreo. Ambos estavam lá em cima, diga amém. Ambos agora estão lá embaixo, diga amém. No processo, na velocidade, quem você acha que gastou menos tempo para chegar lá embaixo? O menino ou Paulo? O menino ou Paulo? Por que o menino? Porque ele foi por um meio que não devia. Chegou primeiro, mas chegou? Pega isso aqui, obreiro, preste atenção nisso. Tem gente que chega primeiro, mas chega morto. Isso diz respeito a processo, diga processo. O menino caiu. Paulo foi pela escada. Paulo entendeu o valor dos processos. Eu sirvo a Deus há 31 anos. Eu estou vivendo muitas promessas de Deus agora, porque eu aprendi o valor do processo. Eu vi muitos indo primeiro do que eu, acontecendo primeiro do que eu, e não tinha a vida em Deus que eu tinha. Eles iam pela janela e me chamavam, muitos me chamavam de idiota, de fanático, não precisa de tudo isso. Para que ser assim? E eu respeitando os processos. Muitos chegaram primeiro, mas muitos deles estão mortos, desviados, preso, divorciado, com os filhos perdidos. Eu estou aqui pregando hoje com um casamento abençoado, com os filhos abençoados, vivendo o melhor tempo de Deus para a minha vida, porque eu respeitei o processo. Então assim diz o Senhor para alguém: fica firme, aquilo que não aconteceu ainda vai acontecer. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu vou correr muito, eu não quero te enfadar. Sobre respeitar processo, só um episódio na Bíblia que é só Deus mesmo para fazer isso. Põe para mim, por favor, 1 Reis, capítulo 1, verso 1. Ó, eu vou ser bem rápido, só vou citar os versos. Ó. Sendo, pois, Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não se aquecia. Davi está velho, vai morrer. Não, pode deixar só no 1 lá, só põe o que eu colocar. Davi vai morrer. Ok? Está velho, o tempo chegou, está parando de funcionar. E aí,
ele tem um filho chamado Adonias. Qual é o nome do filho dele? Adonias. Põe para mim o verso 5. Então Adonias, filho de Agite era uma das mulheres de Davi, que o cara tinha muito e tinha vários filhos, é filho dele, se levantou dizendo: eu reinarei. Davi vai morrer, o trono vai vagar, o cara é filho do rei, é nós, eu vou reinar. E o que ele faz? Ele prepara carros e cavaleiros e 50 homens que corressem na frente dele. Olha o desespero. Eu vou ser rei e agora eu vou preparar tudo aqui e vão correndo, os caras estão correndo. Aí vão falar para Davi: ô Davi, você tinha feito uma promessa dizendo que quem reinaria no seu lugar seria Salomão. Quem foi que recebeu a promessa? Salomão. Mas apareceu um tal de Adonias, fazendo o que, Wesley? Indo na frente, correndo. Mas a promessa era de quem? Salomão. Aí foram falar com Betseba, mãe de Salomão. O sacerdote foi falar: Adonias já está se declarando rei. Contratou 50 homens, estão correndo lá. Ok, deixa eu correr por cada hora. Verso 28. Aí você põe 28, 29, 30. A partir de 28, E respondeu Davi e disse: chama-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Vai. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, e qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Vai lá, verso 31. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra, se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Então Davi falou assim: não, meu filho está lá, quem vai reinar é Salomão. Mas o menino foi na frente, o menino foi correndo. Verso 32. E disse o rei: chama-me Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e entraram à presença do rei. Verso 33. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos do vosso senhor. Olha isso aqui: e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei descer agora. É só Deus que faz uma coisa dessa. O cara contratou carro, cavaleiro e 50 homens para fazer o que, Rogério? Correr. Aí vem o rei e fala assim: pega a minha Ferrari, que vai correr mais do que os carros dele. Foi isso ou não? Pega o quê? Tá tirando a favela, não é? Ô rei, você não entendeu, tá gagá, vai morrer, tá doido. Por quê? O menino saiu correndo, se declarando rei. E o senhor, ao invés de pegar o melhor alazão, ô Silver, o senhor pega o quê? A mula. Mula não corre, gente. É assim. A promessa que o rei te fez, ela continua de pé. Ele só não tem pressa. Aleluia. Tem gente correndo na frente, com gente gritando: viva o rei Adonias, viva o rei Adonias. Aí você vai falar com o rei, aí o rei fala assim: a promessa continua de pé, mas você não vai de alazão, não vai de quarto de milha, você vai de mula. A mula é do rei, mas mesmo sendo do rei, mula gosta de empacar. E aí você está desesperado, que tem gente que passou na sua frente dizendo que aquele lugar que foi prometido por Deus para você é dele. E Deus falou para tu: vai de mula. É mula, mas é minha. E o que eu tenho para você está prometido e está guardado. Aleluia. Gente, eu estou de mula há 31 anos. Aleluia. Eu pensei que não ia chegar, mas chegou. Aquele que prometeu é fiel, ele só não tem pressa. Aquele que prometeu é fiel, ele só não tem pressa. Você pode aplaudir o Senhor. Depois leia, faz lição de casa, leia depois o capítulo 2 aqui, leia, depois leia todo, vale a pena. Eu estou correndo, só colocando o versículo chave. Põe o 49 e o 50. 49. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um foi ao seu caminho. Então falando assim, o rei Davi, o rei falou que quem vai herdar o trono é Salomão. E cadê Salomão? Está sem pressa, está vindo de mula.
mas está vindo com a bênção do rei. Está vindo de mula, mas está vindo da... Ah, meu Deus do céu. É por isso que está demorando, irmão. Deus não demora, Deus capricha, Ele só não tem pressa, aleluia. Eu estou de mula, mas estou com a bênção do rei, estou com a palavra do rei, aleluia, estou com a promessa do rei. Quem está entendendo isso aqui? Está devagar, mas eu estou indo. Aí os convidados que estavam celebrando com o cara que se declarou rei, ó, o Erley, vazou, verso 50. Porém Adonias temeu Salomão, e levantou-se e foi, e pegou nas pontas do altar, virou crente, estava todo rebelde. Aí viu que o filho do rei está lá. Verso 51 em diante. E fez saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque se apegou das pontas do altar, dizendo: jura-me hoje o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. Salomão fez o quê? Nada. Irmão, você está devagar, está indo de mula, mas o temor do Senhor está indo na sua frente. Quem entende, diga amém. Quem entende, diga amém. O que é seu, tem o seu nome, conhece o seu endereço. É igual a sandália da Cinderela. Só cabe você, só cabe você, só cabe você, só cabe você, só cabe você. 52. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. 53. E enviou o rei Salomão, e fizeram descer ao altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão disse: vai para casa, filho, você queria o meu lugar, mas ninguém pode tomar o lugar daquele que foi escolhido pelo Senhor. Aleluia. Põe de pé para parecer que está acabando. Aleluia, aleluia. Volta lá para Atos para mim, por favor. Assim diz o Senhor para alguém: eu não tenho pressa. Diga amém. Pastor, por que está demorando? Porque ele podia te mandar de jato, mas ele pôs você em cima da mula. Esse Deus é tremendo. Aleluia, glória a Deus. Verso 11. Paulo desceu. Não, põe no 10 ainda. E descendo, Paulo inclinou-se, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Paulo desce, Paulo abraça, e agora Paulo, verso 11, sobe. Porque lugar de quem se relaciona com Deus não é por baixo, é por cima. Aleluia. Colossenses capítulo 3 diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Oh glória, glória, aleluia. E partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até amanhã, e assim partiu. Terceira vez que Paulo chega em Troade, deu ruim na primeira, deu ruim na segunda, na terceira ele consegue ficar, mas o diabo entrou. Ouça-me aqui, por favor. O diabo entrou e causou morte. Já pensou como ficaria a história? Estamos aqui esperando esse camarada, fizemos festa para receber, com ansiedade tremenda, não deu na primeira, não deu na segunda. Quando ele passa aqui, deixa a morte. Assim diz o Senhor para alguém: nós estamos aqui no poder da ressurreição. A nossa história não termina com morte, a nossa história termina com vida, com vida, com vida. Oh glória. O diabo está querendo parar o seu culto, mas assim diz o Senhor: o seu culto não acaba. Paulo pregou até meia-noite e o menino caiu, e aí? Para tudo, para nada. Eu estou no poder da ressurreição. O menino vai ressuscitar e a gente vai voltar para o culto, para a adoração, para a celebração. Aleluia. Se a alegria tem saído da sua vida, se o cântico tem saído dos seus lábios, assim diz o Senhor, tem poder da ressurreição hoje disponível. Aleluia. Você vai voltar a adorar, você vai voltar a cantar, você vai voltar a celebrar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh, bendito seja Deus. O diabo que queria parar o culto meia-noite, teve que ver culto até o amanhecer. Oh glória,
Oh, glória. E aí penso eu. Lembra do Eutico? Tudo começou com a tal da distração. Como é que você acha que Eutico está agora? Eu acho, o Sandro falou focado. Eu acho, é pensamento meu. A Bíblia não diz, mas eu posso pensar. Pensamento meu, o Wellington, pensamento meu. O culto foi até amanhã cedo por causa de Eutico. Porque Eutico ficou lá. Para não, Paulo, prega mais. Para não, Paulo, prega mais. Fala mais, Paulo. Eu me distraí, eu caí. Agora eu estou aqui, eu estou focado. Eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais. Irmão, em nome de Deus, você enjoou de culto? Você enjoou de igreja? Assim diz o Senhor, te renovo hoje. Você não vai ter pressa de sair da presença. Você vai dizer, eu quero mais, oh glória. Último verso, verso 12. E levaram vivo o menino, e ficaram não poucos consolados. O Senhor vai ressuscitar, vai colocar na tua mão, e isso vai trazer um consolo extraordinário. Eu preciso orar por alguém, e é você e Jesus. Que Jesus falou com você hoje aqui, eu tenho certeza. Agora vamos ver a resposta que você vai dar para o Senhor. Assim diz o Senhor ao meu espírito. Tem muitos Euticos aqui hoje. Muitos Euticos. Você só não caiu e morreu ainda. Mas você está distraído, está atraído, está prostrado e está até dormindo. Está por um triz para cair. E o Senhor quer te renovar hoje. O seu lugar é no altar. Cara, você não tem prazer em ler a palavra, você não tem prazer em ouvir a palavra, você já tirou até os louvores, você ouvia louvor, já está ouvindo música. Não é só esse tipo de gente, Deus está falando específico com você. Agora sim diz o Senhor que não é 1, não é 10, é mais pessoas que estão aqui como Euticos. Está aqui, mas está distraído. Está aqui, mas tem sido atraído. Está aqui, mas está sentado quando deveria estar trabalhando. Está aqui, mas já está até cochilando. Tá, mas é como se não tivesse. Meu filho ficou mais de 1 hora e toca a campainha e liga e tudo e tal. Mas quem está dormindo não ouve. Quem está dormindo não vê. Quem está dormindo não reage. E você está aqui. Mas assim diz o Senhor: eu não te chamei para ser eutico. Eu te chamei para ser filho amado, remido, resgatado e ativo. Essa palavra falou com você? Você precisa de renovo da parte do Senhor? Sai do seu lugar, e o seu lugar é o altar hoje. Eu quero os Euticos aqui no altar hoje. Escapa-te por tua vida. Você pode voltar na janela. A escolha é sua, as consequências também. Ok? Não sei se Paulo estará lá para ressuscitar. Assim diz o Senhor: Eutico, sai do seu lugar e vem para o altar. O seu lugar é no altar hoje. Eu não vou me demorar. Eu já estou aqui. Ok? Isso, minha filha, vem em nome de Jesus. O seu lugar é o altar. Deus sabe como fala. Deus sabe como fala. Olha aí. Aqui, venha, vai ressuscitar em nome de Jesus. Tem mais Eutico aqui, vem. Tem mais Eutico aqui, vem. Tem mais Eutico aqui. Impossível em ti não há limites. Eu tudo posso. Segura. Irmãos, eu não ganho nada. Mas é a sua alma que está em jogo. Tem muito mais Eutico. Você está aqui hoje na condição de Eutico, você sabe. É a última vez que eu vou te chamar. É misericórdia de Deus. Sai do seu lugar e vem para o altar. O seu lugar é no altar. Isso, vem. O seu lugar é no altar. Vem. Tem mais pessoas. Sai e vem. Seu lugar é no altar hoje. Você vai deixar no altar essa distração.
essa atração por coisas mundanas, isso vem, minha filha, é a misericórdia de Deus para convosco. Isso aqui não é forçação de barra, é misericórdia. Você não pode voltar para casa da maneira que você entrou. Eutico, sai do seu lugar e vem. Você não foi chamado para morrer caindo da janela, não. Seu lugar é no altar. Sai do seu lugar e vem. Em nome de Jesus. Eu não vou chamar mais. E eu sou livre da sua alma. Põe na tela para mim. E a gente vai adorar o Senhor. Capítulo 3 de Ezequiel. A partir do verso 4. Capítulo 3. E disse-me o Senhor: filho do homem, entra na casa de Israel, no meio do meu povo, e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de línguas difíceis, cujas palavras não posso entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, vai. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Que você não seja esse alguém. É a última vez da manifestação da graça de Deus para você. Você pode mais. Eu não sei se você está entristecido com o passado, com o futuro, mas você está distraído. Seu lugar é no altar. Nossos queridos vão adorar e o Senhor te espera no altar. Sai do seu lugar e vem. Muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas ondas da tempestade. Seu lugar é no altar. O Senhor teu Deus te espera aqui. Tem algo de Deus a ser liberado aqui hoje. Ele está esperando você. O seu lugar é no altar. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Em ti muralhas caem. Portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há Limites. eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas E a tempestade. É isso. De Eúticos aqui hoje só tem esses que estão aqui? Você tem certeza disso? Que assim seja. Os Eúticos foram aqueles que caíram. E Paulo foi aquele que a igreja levantou morto e Paulo abraçou. Então eu preciso aqui para cada moça, cada mulher que tem aqui, uma Paula. Aqui não são os Eúticos? Então vocês aí são os Paulo. Ou a gente para, fecha a igreja e vai cada um fazer outra coisa da vida. Ou vocês estão top e serão Paulos que serão usados hoje aqui, ou a gente para. Olha lá, tem um homem só aqui, ó. Um homem. Isso.
Cadê? Vocês não são Paulo? As mulheres aí? Eu quero aqui, ó. Tem pelo menos umas 10 mulheres aqui na frente. Eu preciso dos Paulo aí, para vir abraçar os Eutico aqui. Ou você está tão dormindo que assim, não ouve, não está ouvindo o que eu estou falando? Isso. 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 Isso, isso, isso. Isso. Ando candera magai. Alabara xandere magara suri mi candara magai. Ah, Espírito, libera o poder da ressurreição hoje. Libera o poder da ressurreição hoje. Ressuscita, 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 ressuscita. Arabaraba chapataraba candarabahaya. Arabacalabara xandarabagai. Oremaraba chapataraba candarabahaya. Oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito. Eu preciso tanto de milagre. Remove a minha terra. Ressuscita, Jesus, ressuscita, 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 ressuscita. Ah, pode mais. Ai, Espírito do Deus vivo, toca, 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 toca. Seja tocado, seja tocada, seja tocado, seja tocada, seja tocado, seja tocada. Recebe o toque dele, recebe, recebe a mão dele, recebe, recebe a bênção dele, recebe, recebe. Ai, Espírito, ai, Espírito, ai, Espírito do Deus vivo. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Senhor, visita, Pai. Ah, Senhor, visita, visita, visita. Que a família da fé Hortolândia seja visitada. Ressuscita, 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 ressuscita. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, 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 receba. Ai, Espírito do Senhor. Parecia impossível. Ai, Espírito. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa, Espírito. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia Creia. impossível, Creia no
poder da ressurreição, creia. Aquilo Deixa que no altar a morte e leva a vida, creia. não ter saída. Deixa no altar a tristeza e leva a alegria, creia. Deixa no altar o desânimo Ser e minha leva morte, novo ânimo, mas Jesus creia. mudou. Minha sorte, sou um milagre. Que estou aqui, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Que Deus abençoe. Estátua, todo mundo orando, intercedendo. Eu quero saber se aqui, quero saber se aí tem alguém que precisa voltar para Jesus hoje. Não é ser membro dessa igreja, é uma atitude de fé diante do mundo espiritual. Talvez de fato aqui, talvez de fato aí, você está literalmente como Eutico. Fazia parte da comunhão, fazia parte de uma igreja, mas você foi distraído, atraído, sentou, dormiu, caiu, morreu. Está morto para Jesus, mas hoje aqui foi ressuscitado. Mas você precisa sair daqui renovando a sua aliança com o Senhor. Talvez você nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. A Bíblia diz que nenhum ser humano vem ao mundo como filho de Deus. Todo ser humano vem ao mundo como criatura. E para tornar-se filho tem que ser do jeito dele. E a Bíblia Sagrada diz, se conseguir põe na tela, Evangelho segundo escreve João, capítulo 1, verso 11 e 12, escrito está: veio para o que era seu, falando a respeito de Jesus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a Bíblia diz que com o coração você crê, mas com a boca você testifica diante dos homens. Eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero me reconciliar com Ele. Como é que eu faço? Nesse momento você dá um sinal com a mão, bem grandão, e a igreja faz uma oração por você, pedindo para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Tem alguém para Jesus hoje? Eu quero orar por você. Tem uma vida aqui, você pode aplaudir Jesus? A primeira está aqui. Glória. A segunda está lá, ó. Aleluia. Glória a Deus. A terceira vida está lá. Olha lá, a terceira vida está lá também, ó. Ô, glória. A quarta vida está aqui. É a sua noite hoje. Já foram 3, a quarta vida está aqui. Eu quero, pastor, é a minha noite. Eu ouvi essa palavra e eu criei nela. Eu saio daqui para viver o melhor tempo da minha vida. Eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. A quarta vida está aqui, ó. A quarta vida está aqui, umas jovens. Pode aplaudir Jesus aqui, ó. Abandonou todas as vezes que eu caí. Ô, glória! Bastou eu falar. Já foram 4, a quinta está aqui? Cadê você? Pastor, hoje é minha noite. Eu não volto para casa na janela. A quinta alma está aqui. Para fazer o que, pastor? Receber Jesus como Senhor e Salvador. Se reconciliar com Ele. Adore! Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei e eu vaguei o mundo afora.
quero orar por você. A quinta alma está aqui. Em nome de Jesus, sai da janela hoje. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por essas 4. Quem levantou a mão está aqui, fique aqui mais pertinho de mim. Gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui no altar. Eu quero orar em especial por você. Vem cá, minha linda. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vem cá, minha linda. Você pode adorar um minutinho? Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho eu sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Será que o seu lugar não é aqui também? Eu era órfão, Essa não é a sua noite? hoje sou filho. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Abra o seu coração e vem. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Amém. Nós estamos com as 4, nós vamos orar. A quinta alma está aqui. Sua noite hoje. É a irmã aqui? É? Irmã? É a quinta alma? Amém? Nós vamos orar. Eu vou falar algo, vocês repetem, tá? Esse convite, esse apelo que vocês atenderam não é para ser membro dessa igreja, tá? É um ato espiritual. Então digam assim depois de mim, diga assim: Senhor Jesus, na noite deste dia, eu ouvi a sua voz através da tua palavra, e eu me rendo a ti, diante do teu altar. Apaga o meu passado, transforma o meu presente, e me dê um futuro de vida, de paz, de alegria, na tua presença. Escreve o meu nome no livro da vida, e me mantém firme, junto a ti, até o dia de me encontrar contigo. Me recebe como filha, pois te recebo como pai, Senhor e mestre. Que assim seja. Amém, 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 amém. Deus abençoe. Vira para lá, vira para lá, vira para lá, minha lindinha, vira para lá. Essa é a sua família. Abraça esse povo aqui, ó. Cadê os Paulo?